Bom dia a todos. A gente vai retomar nossa aula agora presencial, né? Graças a Deus por isso, pela oportunidade que a gente tem. Tá meio chiadinho, mas não sei se vai mudar muito. Se você conseguir mexer alguma coisa, agradeço. Bom a gente estar aqui, podendo se reunir presencialmente e poder olhar um para o outro, né? Enquanto falamos sobre o panorama do Novo Testamento. Eu vou orar para a gente iniciar o nosso tempo aqui. E hoje, só para vocês ficarem sintonizados aí, a gente vai falar sobre Gálatas, Efésios e Colossenses, tá bom? Eu não segui a sequência que a gente tem na Bíblia, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, e foi proposital. Eu vou explicar o porquê que eu coloquei Colossenses e não Filipenses, tá bom? Eu vou explicar quando chegar no momento certo, para vocês entenderem, mas é proposital, tá bom? É proposital. Vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje e pedindo a Ele a direção para esse tempo aqui. Senhor, muito obrigado, porque depois de tanto tempo nós podemos nos reunir aqui presencialmente para estudarmos juntos a palavra do Senhor e aprendermos com o Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra, tudo aquilo que falarmos e conversarmos hoje a respeito da Tua palavra, seja para edificação do Teu corpo, para a honra e para a glória do Seu nome. Obrigado pela disponibilidade, pela disposição de cada um em estar aqui, dando do seu tempo para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se eu falar assim é melhor? Ou não? Dá para ouvir. Dá para ouvir? Porque... Não, dá. O problema é o chiado que tá me incomodando, entendeu? Não deu para melhorar não. Não, dá para ouvir, não sei lá atrás. Vamos fazer assim, e se vocês notarem que a minha voz está tendendo a cair, me avisa, tá? Pode, porque a tendência é cair, mas me avisa para eu retomar e não se preocupem com isso, tá bom? Eu vou me sentir, acho que até mais confortável assim. Então a gente vai começar falando de Gálatas. Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu, né? E quando nós olhamos para Atos, né, e vocês têm ali aqueles arquivinhos das tabelinhas de Atos, das viagens missionárias de Paulo e tudo mais, você tem ali uma ordem mais ou menos cronológica de onde Paulo passou, que carta ele escreveu e tudo mais, porque isso nos ajuda a compreender um pouco melhor todo o contexto do Novo Testamento. E quando a gente olha para a carta de Paulo aos Gálatas, o tema é justamente esse aqui, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E eu já digo de antemão que liberdade é diferente de libertinagem, tá? A liberdade não é para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, mas sim para fazer tudo aquilo que eu sou capacitado e apto para fazer em Cristo Jesus, né? Então Paulo está fazendo uma defesa ali da liberdade que nós temos em Cristo Jesus por causa da graça dele. Essa parte verde aqui, que tem um marcadorzinho, é a região da Galácia, tá? Então você tem aqui a ilha de Creta, tá? A Ásia, Macedônia, só para a gente entender mais ou menos onde ficava, e a região é bem extensa, tá? Esse aqui é um mapa das viagens de Paulo, e depois quando vocês receberem o arquivo, vocês vão conseguir olhar mais detalhes, tá? Mas você tem aqui Derbe, Listra, Antioquia, Sardes, Éfeso, tá? Uma série de cidades aqui no mapa, só para a gente entender um pouco melhor, né, onde ficava essa região da Galácia, onde esses crentes em Cristo Jesus viviam e se reuniam ali, tá bom? Então essa parte verde escura do mapa que é a Galácia. Então Paulo escreveu aí mais ou menos no ano de 49 depois de Cristo, tá?
os cristãos que viviam na região da Galácia. E o propósito da carta é justamente levar os cristãos ao desfrute total e pleno, né, da liberdade. Da liberdade que ela tem origem e está debaixo da autoridade do Evangelho, da Palavra de Deus. Tá bom? E justamente rejeitar toda aquela doutrina judaizante que era o quê? Cristo mais alguma coisa. Então para você ser salvo, você precisa de Cristo, mas você precisa guardar o sábado. Para você ser salvo, você precisa de Cristo, mas você precisa oferecer sacrifício. Enfim, sempre Cristo e mais alguma coisa. Essa era a doutrina dos judaizantes e era isso que eles estavam tentando inserir ali no meio da igreja, na região da Galácia, tentando converter aqueles cristãos de volta para o judaísmo. Tá? Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está defendendo justamente isso. Olha, não é assim, nós somos salvos pela graça. E tanto que no começo da carta, ele fala que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo, para nos arrancar. E ele usa uma expressão que é justamente arrancar pela raiz, sabe? Onde quem é da área aí de jardinagem sabe que para você tirar um matinho lá para ele não crescer, se você não tirar pela raiz, ele vai crescer. E Jesus Cristo, ele nos arranca do pecado pela raiz, né? Justamente para que nós desenvolvamos uma vida com ele, né? E não vivamos mais enraizados em religiões passadas, coisas que não conduzem a Deus, né? E conduzem somente ao pecado. Então Jesus Cristo fez isso por nós e Paulo está defendendo isso. Tá? Ele está defendendo para aqueles cristãos porque eles estavam se deixando levar. Né? E aqui entra uma questão interessante, né? Porque você sabe, e eu sei, é legal você se sentir útil. Né? É legal você sentir que está fazendo algo e está conquistando algo. Então toda essa doutrina judaizante nos cristãos da Galácia, ela precisava ser combatida e precisa ser combatida hoje. Porque tem gente que fala, você não fez nada para ser salvo? Não fiz nada. Não, mas você tem que fazer alguma coisa. E você ouve isso nos dias de hoje. Como que pode um Deus que salva e você não faz nada para... Não, eu faço porque eu sou salvo, né? Mas a decisão de salvar foi dele para comigo. Então é justamente isso que Paulo está combatendo ali, que tinham pessoas querendo se infiltrar no meio ali com essa falsa doutrina. E por isso eu coloquei aqui Gálatas 1:10, tá? Que diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está falando isso porque as pessoas acusavam ele de pregar uma mensagem fácil, confortável para as pessoas, do tipo, você não precisa fazer nada para ser salvo, então vive a sua vida do jeito que você quer. Então as pessoas acusavam Paulo disso. Esse evangelho aí que você prega é muito simples de ser vivido, porque você não precisa fazer esforço para conquistar, né? Então quando Paulo fala que não precisa de sacrifício para ser salvo, isso vai direto no ponto do judaísmo. Por quê? Eles ofereciam sacrifícios. O sistema do Antigo Testamento era um. Agora no Novo Testamento, por causa do sacrifício de Jesus, mudou. Então a forma é outra. Então, se nós oferecemos sacrifícios com a nossa vida, é porque nós somos salvos e não para sermos salvos. E isso muda tudo. E é justamente isso que Paulo estava falando. Mas o pessoal não gostava e rejeitava e confrontava isso, né? Então Paulo, ele não dependia de elogios. Olha, a mensagem é essa, quer você goste ou não. Por isso que ele fala, se eu quisesse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo, eu seria servo das pessoas. Então,
quando nós olhamos para esse texto e pensamos na nossa vida, né, em que nós devemos viver uma vida agradável a quem? A Deus, não significa que eu vou ser uma pessoa ranzinza, que não se importa com os outros. Não, significa que o meu foco é agradar a Deus. Eu não preciso ser mal educado, eu não preciso desrespeitar as pessoas para ser servo de Cristo. O que eu preciso é respeitar as pessoas em Cristo Jesus, porque eu sei que isso, antes de mais nada, agrada ao meu Deus, mas é diferente de viver para agradar os outros. Então aqui é a ideia de que tudo que eu faço em Cristo Jesus é fruto do meu amor por Ele, da minha obediência a Ele, da minha devoção a Ele, que só foi capaz por causa da entrega, do sacrifício de Jesus por mim. Então é isso que Paulo está defendendo na carta aos Gálatas, tá? E quando a gente olha para Romanos capítulo 14, versículo 18, né? Que está falando, ele está falando de uma série de questões ali e onde nós devemos nos relacionar bem uns com os outros, nós devemos ser pacientes, enfim, até tudo aquilo que a gente tem estudado nos GPs e visto nas mensagens. Romanos 14, 18 vai dizer: aquele que serve a Cristo deste modo, né, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então as pessoas reconhecem que você é uma pessoa, que você é alguém que busca agradar a Deus. E você, à medida em que você toma as decisões e vai vivendo a sua vida buscando agradar a Deus, isso vai se tornando visível para as pessoas. Então você vai ser reconhecido como alguém que agrada a Deus, mas também respeita as pessoas e tem o respeito das pessoas por causa da sua vida, né? Então nós precisamos sempre ter esse tipo de coisa em mente, tá? As minhas metas, eu coloquei uma frase aqui, né? Eu vivo para agradar a Deus e não para atingir minhas metas, mas o que eu quero dizer aqui é que as minhas metas, elas precisam estar alinhadas ao plano de Deus para mim. Eu tenho objetivos como marido, como pai, como servo de Deus, e tudo isso tem que estar alinhado à vontade de Deus na minha vida. Então, não tem problema eu ter projetos pessoais. O problema é quando eu tenho projetos pessoais que não servem ao meu Deus. Então, por isso, é importante eu agradar a Deus. É importante eu focar nessa questão de que eu sou servo de Cristo, então eu preciso me submeter a Cristo e não me submeter a pensamentos, ideologias humanas, ok? Então a gente precisa sempre observar essa questão do temor a Deus e tudo mais, e da nossa liberdade em Cristo Jesus, porque Deus vai fazer conosco, comigo e com você, aquilo que Ele quer, tá? Independente do que eu desejo. E é melhor que eu deseje a vontade dEle, porque assim eu não vou me frustrar, né? Você já viu, já deve ter conhecido, ou já deve ter até vivido alguma situação em que você queria, ou viu alguém que queria algo que Deus não quer para aquela pessoa, né? Qualquer coisa, tá? Eu quero roubar. Você sabe que Deus não diz que nós devemos roubar, né? E a pessoa vai e faz, e ela tem a recompensa dela, que a recompensa dela é o sofrimento, porque ela fez algo que não era de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso desejar aquilo que é a vontade de Deus, e assim, quando Ele fizer a vontade dEle na minha vida, eu vou me satisfazer nele, ok? Com isso a gente chega no texto-chave, tá? De Gálatas. Outro dia eu estava, só um parênteses aqui, eu estava conversando com o Oliver da panorama em 9 aulas de 1h15. É um desafio tremendo, porque você precisa pensar alguns assuntos e não dá para ser tão abrangente quanto a gente gostaria, né? Então fica um desafio aqui, né, para a gente estudar mais e tantas outras coisas, porque uma carta só já teria assunto para a gente falar umas 3 horas aqui. Agora dar 3 cartas em 1 hora, né, é muito difícil, e a gente tem um tempo mais curto, mas
sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre algum assunto ou outro que de repente nem foi abordado aqui. Eu estou sempre à disposição, tá? Para mim vai ser sempre uma alegria, um prazer. Então, Gálatas 5:1, para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Tá? Esse é o texto-chave de Gálatas. Tá? Esse é o texto onde Paulo coloca ali toda a ideia da carta, né, em uma frase. Né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, permanecer firme, né, e não se submeter a julgo de escravidão. Liberdade não tem muito o que a gente falar a respeito disso, embora eu vou trazer daqui a pouco um conceito um pouco mais amplo aqui, que é a condição de estar livre, tá bom? E não mais preso, tá? Permanecer firme é justamente você se manter ereto, tá bom? A ideia da palavra é essa, permaneçam firmes, né? Durinhos aqui, né? Na mesma posição, aonde? Nessa liberdade em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e não se dobrar, não se submeter a um jugo de escravidão. E é justamente essa condição aqui, a libertação que nós temos da servidão da condição pecaminosa. Nós não somos mais oprimidos, ou não precisamos mais nos sentir oprimidos ou confinados no pecado. Por quê? Porque em Cristo eu sou liberto. A liberdade em Cristo, ela consiste no que, basicamente? Eu tenho sempre duas opções: obedecer ou desobedecer. A pessoa que não conhece a Cristo, ela só consegue fazer uma coisa: desobedecer. Agora, em Cristo, eu tenho uma segunda opção: ou eu obedeço ou eu desobedeço. Isso acontece desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, nas decisões que eu tomo, nas palavras que eu uso para conversar com as pessoas, nas reações que eu tenho nas conversas, os meus sentimentos, enfim. Eu sempre tenho uma opção. O cristão não tem aquele argumento, né, para dizer assim: eu não tive escolha, eu tive que fazer. Não, você sempre tem escolha. É que às vezes você não percebe que você tem escolha, às vezes você não quer escolher aquilo que você deve escolher, mas você sempre tem escolha. E o cristão é livre para decidir. Eu tenho essa liberdade. Ou eu vou obedecer a Deus, ou eu vou pecar. Ou eu vou me valer da liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, fazendo a vontade dele, ou eu vou me submeter ao jugo da escravidão do pecado e continuar pecando. É uma escolha, são escolhas que eu faço. Agora, quem não é cristão não tem a opção de obedecer a Deus, porque ele não conhece a Deus, ele rejeita a Deus, ele não consegue compreender que existe uma vontade de Deus e aquilo que é agradável a Deus. Mas tem gente que faz boas ações? Tem, mas a parte de Deus, elas não têm valor. Aos nossos olhos pode ser bonito. Tem gente que não é cristão e fala a verdade, é honesto. Tem, mas isso, se ele não leva isso, essa honestidade dele aos pés do Senhor Jesus, se ele não considera que isso é agradável a Deus, isso é um ato nulo. Então, mas nós conhecemos a verdade, nós sabemos aquilo que é bom, agradável a Deus, e aquilo que não é bom, que é desagradável a Deus. Então, por isso eu tenho essa liberdade. Então, por isso que Paulo está batendo nessa tecla e falando: não voltem para a lei, não vivam debaixo da lei, porque vocês não precisam mais disso e vocês não vão conseguir atender a lei. Tem uma perguntinha aqui na apostila, a gente pode falar sobre isso, né? Qual o papel da lei antes e depois da salvação? O papel da lei no Antigo Testamento, ele era determinar e mostrar o padrão de justiça e de santidade de Deus. Você só vai ter um Deus, você vai honrar pai e mãe, você não vai mentir, vai sempre falar a verdade, você não vai ter ídolos. Esse é o padrão de justiça de Deus. Nenhum homem é capaz de alcançar. A única pessoa que alcançou foi Jesus, o Deus homem.
né? Deus que encarnou para satisfazer todo o padrão de justiça de Deus exposto na lei e de uma vez por todas se oferecer, né, como sacrifício para aplacar a ira de Deus, para então que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, o papel da lei era esse: mostrar o caminho, mostrar o rumo, mas também mostrar para nós que por nós mesmos somos incapazes de cumprir aquilo, de atingir aquele padrão. Precisamos de ajuda, precisamos de alguém. E quem era? Era o Cordeiro, que é o próprio Deus homem, que veio até aqui, encarnou e viveu e morreu e ressuscitou para, de uma vez por todas, satisfazer todo esse padrão perfeito de Deus. Então, é por isso que eu e você podemos nos achegar a Deus. Ele cumpriu com perfeição ou integralmente a lei de Deus. Foi Ele quem fez isso. Ele fez isso e deu para mim e para você o acesso a Deus por meio desse cumprimento. Então, o papel da lei é mostrar: eu devo seguir, eu devo amar Deus, devo amar o próximo, com certeza, mas é justamente para mostrar o padrão. No Antigo Testamento precisava de um Messias para cumprir isso. No Novo Testamento nós olhamos que era o padrão a ser cumprido e hoje é princípio para nós. Honra pai e mãe. Não vai cobiçar aquilo que não é teu. Uma série de coisas. Tá? Então, e não estou falando só dos 10 mandamentos. Eu estou dando como exemplo os 10 mandamentos, que é como um resumão. Né? Mas você tem uma série de orientações no Antigo Testamento e que nós olhamos hoje, é princípio para nós, em Cristo Jesus. Então, a liberdade consiste nisso. Tá? Eu sei o que é o certo e o que é errado. E eu tenho escolha todos os dias. Aí eu não tive escolha a não ser mentir. Não, você poderia falar a verdade. Porque Deus diz que nós devemos falar a verdade. Você decidiu mentir. A gente tem a tendência de sempre jogar a responsabilidade ou para alguém ou para a circunstância. E nunca assume a responsabilidade dos nossos atos. Nunca não, né? Mas boa parte. Isso começou lá no Éden, né? Quando Deus chega para Adão, o que você fez? Eu não fiz nada. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu nem pedi mulher, o Senhor criou ela e me deu, então se vira com ela aí. Adão já, Eva, e aí? Não, foi a serpente. Quer dizer, eu nunca tenho culpa. É sempre o outro. É sempre aquilo, é sempre isso, é sempre não sei o quê. Né? Então, isso já é um padrão de alguém que é contaminado, influenciado pelo pecado. Todos nós somos pecadores. E a nossa tendência é essa. Mas em Cristo Jesus nós temos a liberdade de escolher. Ou eu vou me manter nessa vida, ou eu vou me apropriar daquilo que Deus me dá em Cristo Jesus para uma vida íntegra comigo. Ok? Então eu só vou ler essa frase aqui. Paulo acreditava que, embora os Gálatas tivessem recentemente adotado o falso evangelho, e isso está no comecinho da carta, de serem justificados pela obra da lei, eles ainda poderiam permanecer firmes e rejeitar esse ponto de vista. Paulo estava perguntando: se você foi libertado da escravidão, por que voltaria a ela? É aquela ideia: eu permaneço santo enquanto eu estou servindo a Deus, enquanto eu estou praticando uma série de coisas. E isso garante a minha salvação. Sabe aquela ideia? Eu estou 2 semanas sem ir na igreja. Será que... hoje pouco se fala nisso, mas pessoas que viveram há décadas atrás, em determinadas denominações, tinham esse medo. Se você não for, Deus está vendo, você não vai para o céu. Aí tem que esperar a semana que vem para se redimir, para ir, para que se... E Paulo está combatendo justamente isso. Olha, a salvação é pela graça. E você se apropria dela, e a sua vida é uma resposta a isso. Não para obter aquilo. Tá? O que eu vivo em Cristo Jesus é uma resposta ao amor de Deus por mim, e não para obter o amor de Deus. Porque o amor de Deus, Ele já me deu.
Como que ele deu? Entregando o filho dele. Tá? Então a liberdade cristã que ele descreve, que é Paulo, né, é a liberdade de consciência, a liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei com a intenção de ganhar o favor de Deus. É a liberdade da aceitação divina e do acesso a Deus através de Cristo. Eu sou aceito por Deus por causa do sacrifício de Jesus. Ele se entregou por mim, a mensagem chegou até mim, eu respondi de forma positiva a essa mensagem, então eu sou aceito por Deus, por causa de Cristo. Tá? Então a gente sempre precisa se lembrar. E quando a gente lê Gálatas pensando nisso, aí você vê por que Paulo fala das obras da carne, do fruto do Espírito. Quando ele fala no capítulo 2, aqui lá no finalzinho, que Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? À medida em que eu me aproprio do Evangelho, né, e todas as verdades contidas na palavra de Deus, Cristo vive em mim, eu coloco em prática. Né? Então, quando a gente vai lendo, né, e a intenção da apostila é justamente essa, né, que você tem ali algum resumo, algumas informações e coisas para você anotar, para depois você, quando for ler Gálatas, você vai interagindo com essas questões. Tá bom? Agora alguma pergunta até aqui sobre Gálatas? Alguma questão? Não? Efésios. Efésios tem esse tema aí, andando em Cristo. Estou colocando mapas hoje, tá bom? Para ilustrar um pouco. Éfeso está ali, bem uma cidade portuária, tá bom? Nos dias atuais, na região da Turquia, tá? Você tem o Mar Egeu, a Grécia aqui. É interessante porque Éfeso foi uma igreja que em termos de liderança era para ser invejada. Ela foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Apolo, foi pastoreada por João, aquele João que escreveu o Apocalipse, só pastorzão, né? É uma igreja privilegiada mesmo, né? Porque grandes homens passaram ali e pastorearam essa igreja. Só que sabe de uma coisa interessante? Quando você lê Apocalipse, quando tem as cartas para as igrejas, quando João escreve a respeito de Éfeso, ele diz o seguinte: vocês precisam voltar e resgatar o primeiro amor, as primeiras obras. Porque parece que havia uma questão de orgulho ali naquela igreja. E ele diz o seguinte: se você não se arrepender, eu vou remover você. Sabe o que é Éfeso hoje? Um brejo. É muito interessante a gente pensar nisso. É muito interessante. Quando você olha lá para as cartas das 7 igrejas em Apocalipse, você vê que a mensagem estava lá. Se você não se arrepender, eu vou remover você. Ele diz: eu vou remover o seu candelabro. Hoje é um brejo. Não tem nada. Não sobrou nada. Então são coisas para a gente pensar a respeito daquela igreja, da nossa vida, daquilo que Deus fala e de como nós vivemos, tá bom? Éfeso, então, mais ou menos escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Olha, vocês sempre vão ver o público-alvo nas cartas, é muito mais simples da gente perceber, tá? Porque Paulo, quando é Paulo, né, geralmente ele começa Paulo aos cristãos em Éfeso, Paulo aos filipenses, Paulo aos... Enfim, né? Você tem essa referência que torna muito mais fácil a leitura. Diferente, por exemplo, quando você estuda o Antigo Testamento, que você precisa entender todo o contexto histórico e o público que estava ali, né? A não ser quando é alguma coisa específica, mas no Novo Testamento as cartas elas são muito mais fáceis de você entender o público, tá bom? Então elas eram direcionadas, né, para certas igrejas que viviam, que se reuniam naquelas cidades, tá? Então Éfeso também. E o propósito, né? Encorajar o desfrute
da posição privilegiada da igreja em Cristo e sua aplicação na vida cotidiana para Cristo no mundo. Assim como Gálatas fala do desfrute da liberdade em Cristo Jesus, agora Efésios, a gente pensa em como desfrutar da nossa posição e da nossa condição em Cristo Jesus. E a estrutura da carta aos Efésios, ela é muito clara para nós, muito objetiva, quando a gente começa a observar algumas características nela. Tá? O texto-chave de Efésios é o capítulo 4, versículo 1. Tá? E é uma carta que tem 6 capítulos. E é muito interessante que eu fiz essa divisão aqui, que na verdade não foi eu que criei, tá? Eu peguei de um material que está lá na referência bibliográfica. Você tem o capítulo 1, 2 e 3. Os primeiros 3 capítulos da carta de Paulo aos Efésios, eles falam da nossa posição em Cristo Jesus. Eles falam do que Cristo fez, tá? As bênçãos espirituais. Depois ele fala da nossa nova posição em Cristo, né, que no comecinho do capítulo 2 ele fala: vocês eram filhos da ira, estavam debaixo da ira de Deus, viviam em pecado e tudo mais, mas Cristo, pela graça vocês são salvos. Né? Então é a nossa posição em Cristo. E o capítulo 3 ele fala agora, ele amplia para a igreja, o chamado da igreja, tá? A sabedoria de Deus sendo manifesta na igreja. Então isso é uma introdução de identidade. Tá? Quem é Deus, o que Ele fez por mim, quem eu sou sem Cristo, quem eu sou em Cristo, e agora em Cristo eu pertenço a uma comunidade. Mas e aí? Aí vem o capítulo 4, versículo 1, que ele começa a parte prática. É mais ou menos assim: uma vez que você entendeu os 3 primeiros capítulos, o capítulo 4, 5, 6 é como você vai viver ou como você vai desfrutar dessa sua posição em Cristo Jesus. Gente, isso é fantástico, tá? É uma obra muito bem trabalhada, muito bem produzida, e quando a gente adquire essa percepção de ler assim, fica tudo muito mais coeso, tá? E mais simples de entrar na nossa mente. Então, você pega os 3 primeiros capítulos de Efésios e considera mais ou menos como a parte teórica. E os 3 últimos, 4, 5, 6, como a parte prática da vida cristã. Tá? E você começa a juntar as coisas e você vai ver que o entendimento, a leitura fica muito mais agradável, até mais fácil de compreensão. Tá? Então, olhar para Efésios nessa perspectiva vai nos ajudar. Tá? Tem aqui, falando do capítulo 1, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual e tudo mais, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, está toda a questão ali das bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. No capítulo 2, né, falando que nós éramos escravos dos nossos desejos, né, aquilo que falamos de Gálatas, nós éramos escravos do pecado, né, e vivíamos para o nosso pecado, para o nosso desejo pessoal, insensíveis à realidade, à presença de Deus, né, mas pela graça nós somos salvos, fomos integrados à família de Deus, e é isso que ele vai falando no capítulo 2. E no capítulo 3 fala da sabedoria de Deus que se manifesta na igreja. De que maneira? Com a diversidade que existe. Cada um de nós tem uma característica, cada um de nós tem uma história. E cada um de nós tem uma maneira de aplicar o Evangelho no nosso dia a dia. E é aí que a sabedoria de Deus se mostra bem diversificada. E a palavra que ele usa lá, a multiforme sabedoria de Deus, que era um termo usado na tecelagem, quando se produzia ali um tapete com muitas cores. Então seria a multicolorida a sabedoria de Deus, porque expressa justamente essa diversidade de maneiras de viver dentro ou debaixo do mesmo princípio, né? Mas cada um de uma forma, né?
Então a igreja expressa isso. Né? Nós temos um padrão, que é a palavra de Deus. Nós temos uma direção como igreja. Mas isso vai se manifestar das mais diversas formas no meio da igreja. Então a sabedoria de Deus se manifesta assim no meio da igreja. Tá? E aqui a gente tem Efésios capítulo 4, 1. Tá vendo? Ele fala, rogo-vos, pois. Esse pois é o seguinte: depois de tudo que vocês ouviram ou leram no capítulo 1, 2 e 3, agora eu peço a vocês uma coisa: que andeis do modo digno da vocação que vocês foram chamados. Então, depois do capítulo 1, 2 e 3, depois de entender a sua posição e a sua função em Cristo Jesus, agora eu vou falar para vocês e estou pedindo para que vocês vivam de modo digno a essa posição que foi dada a vocês, que vocês foram colocados. Tá? Então, o andar, né, a palavra é peripatel, né, é o modo de viver, é o modo de se comportar, tá bom? É o modo que você vive, tá? Eu rogo que vocês andem, que vocês vivam, como? De um modo digno, tá? De um modo digno ao chamado de vocês. Essa vocação, né, é uma condição de que você aceitou um apelo. Foi feita uma vocação, uma convocação a você, e você aceitou esse apelo, tá? E o chamado é você se submeter àquilo ou aquele que te chamou para fazer. Como no exército. O cara foi chamado para se apresentar no exército. Ele tem que ir. Ele vai. Porque ele foi chamado para isso. Aí ele vai se preparar para isso. Agora, o modo digno, que talvez seja uma das palavras-chave, né, é a maneira adequada. Se eu sei que antes a única coisa que eu era capaz de fazer era pecar, agora em Cristo Jesus eu posso agradar a Deus e glorificar a Deus com a minha vida. Então eu preciso viver de um modo digno a isso. Então eu vou buscar diligentemente a obediência à palavra de Deus. É ser adequado àquilo que você é chamado. Nós somos chamados de cristãos, pessoas que foram redimidas em Cristo Jesus. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que viver como alguém que é chamado disso. Lembra da história de Alexandre? Eu acho que vocês já devem ter ouvido, né? Alexandre o Grande, depois de uma batalha lá, que pediram para recuar porque viu que não ia dar certo, aí chegou, ele chamou alguns dos soldados deles lá e começou a perguntar: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E cada um ia respondendo. Chegou em um lá, ele estava meio assustado, e aí falou: rapaz, qual é o teu nome? Ele falou: Alexandre, Senhor. Ele falou: então, ou você muda de nome ou você muda de procedimento, porque você não está vivendo de um modo digno do seu nome. E ainda era Alexandre o Grande, né? Tinha que corresponder a essas expectativas. Então Alexandre falou: ou você muda o seu jeito de viver, ou você muda o seu nome. A ideia é que ou nós vamos viver de fato como cristãos, ou vão chamar a gente de qualquer outra coisa menos cristão. Então esse é o impacto que a gente tem, né, na sociedade, que a nossa vida causa na sociedade. Não à toa, muitas pessoas deixam, quando você fala que é cristão, as pessoas te põem em descrédito. Porque tem gente que infelizmente bagunça tudo. Mas a nossa responsabilidade é viver do modo digno. Então, eu sou cristão, então eu vou viver como tal. E é interessante que nos versículos 2 e 3, Paulo explica o que é viver do modo digno. É claro que isso se desdobra na carta toda, mas ele fala, versículo 2, de humildade, de mansidão, de longanimidade e suportando uns aos outros em amor.
E tudo isso, no versículo 3, com o objetivo de preservar a unidade. Nós somos habitados pelo mesmo Espírito. E tudo que a gente precisa fazer de responsabilidade é preservar essa unidade que temos no Espírito. Como? Com humildade, mansidão, longanimidade, suporte mútuo, enfim. Tá? Paulo está dizendo, vocês vão viver dessa forma. E tem uma tabelinha muito interessante aqui, que eu vou colocar para vocês. É um processo. Gente, isso aqui eu gosto muito. E acho que se vocês não conhecem, vocês vão gostar. É o processo despojar, revestir e renovar. Tá? Isso está nesse trecho aqui, capítulo 4 de Efésios, do 25 ao 32. Despojar, no versículo 25. Deixa a mentira e fale a verdade. Despojar é deixar a mentira. Falar a verdade é o revestir e o renovar. Porque eu tenho a consciência de que a mentira tem potencial para destruir o corpo, para destruir esse vínculo no espírito. Então eu me revisto disso, eu me renovo disso. Tá? Versículos 26 e 27, não pequem, né? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, resolva a sua ira no seu coração, e se envolve uma outra pessoa, resolva com ela de uma maneira agradável a Deus. Por quê? Porque a ira dá oportunidade ao diabo. Não furte. Aquele que roubava, agora trabalha. Mas não para aí. Ele trabalha para distribuir para quem tem necessidade. Ou seja, antes ele subtraía das pessoas, agora ele adiciona as outras pessoas. Então, esse é o processo, essa é a transformação de vida do Evangelho no indivíduo. Ele muda a perspectiva de vida dele. Ele deixa de fazer aquilo e não é simplesmente não fazer mais. É a ideia. O cara vivia nas drogas, arruinando a saúde física dele. Ele não é simplesmente parar, ele vai começar a praticar esporte, vai começar a se alimentar adequadamente, porque ele entende a importância que é cuidar do corpo. Entende? Esse é o processo. Tá? E tem aqui, até o 32, né, do capítulo 4, do 25 ao 32, algumas questões aí, né, que tem esse processo, despojar, revestir e renovar. Tá? Então, como eu vou viver como um novo homem? Né? E aqui tem alguns conceitos aqui. Né? Um mentiroso só deixa de ser mentiroso quando ele começa a falar a verdade. Antes disso, não é ficar quieto, é falar a verdade. Né? É sempre um passo um pouco a mais. Né? É importante eu controlar a minha ira, porque o diabo usa isso para quebrar relacionamentos, ou para esfarelar ainda mais esses relacionamentos que estão quebrados. Né? Alguns meios de roubar: ser preguiçoso no trabalho, mentir na declaração de imposto, copiar trabalho sem permissão. Isso não é só no meio acadêmico. Né? Por isso que eu falei aqui, lá no final das apresentações tem a referência bibliográfica. Eu não criei nada aqui, tudo que eu peguei e está colocado lá, porque eu sei da importância disso. Eu não posso simplesmente pegar um negócio e não informar qual é a fonte. Né? Bom, teve problema com gente que era candidata a ministro aí há pouco tempo atrás por causa disso. Então, até o meio pagão já tem se importado com essas coisas, tá? Já se importa, na verdade, mas isso tem aflorado na sociedade. Nós devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades, as necessidades da família, mas também, oportunamente, contribuir com outras pessoas que têm necessidade. E a nossa igreja tem feito muito isso, através de ação social, cesta básica, uma série de questões. Né? Aqui a palavra torpe, né, é mais do que podre, é uma palavra inútil, que ela vai destruir vidas. Tá? Ela tem potencial para destruir vidas. E perdoe. Perdoe por quê? Porque Deus te perdoa. Tá? Perdoe porque você é um perdoado em Cristo Jesus. Né? E as suas ações, quem responde é você. As ações do outro, quem responde é o outro. Né? Que nem Deus falou para Caim: olha, o pecado está aí na porta, mas cumpre a você dominar o seu pecado. É você quem tem que cuidar do seu coração. O que o outro fez é questão dele.
Então é somente depois de entendermos tudo isso, né, entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, que vai poder aflorar e crescer dentro de nós esse desejo de viver uma vida digna da vocação. Tá? É por isso que às vezes você vê pessoas, mas eu sou cristão, eu não percebi mudança. Mas você já entendeu o que significa ser cristão? Né? Efésios 1, 2 e 3 explica. Né? E a partir disso, de entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, quem é o nosso Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, né? A partir disso que eu vou conseguir e vou me motivar, ou ser motivado a viver uma vida agradável a Deus, viver de modo digno a Ele. Tá? Logo, logo, ainda hoje, eu vou ver se eu passo para vocês esse arquivo aqui, tá bom? E vamos chegando em Colossenses. A gente tem algum tempo aqui. Que fala da primazia de Cristo, do nosso Senhor Jesus. Tá? A superioridade de Cristo. Agora, Colossos, está vendo? Ficava ali mais pro interior. Tá? Éfeso está aqui. Aqui tem Laodiceia, aqui tem Colossos. Tá? Maregeu. Então é tudo ali muito perto, tá? Uma coisa da outra, o Oriente Médio ali, é tudo naquela região. E você tem a Galácia lá em cima, tá? Enfim, tá? É tudo muito próximo. Né? O deslocamento só era um pouco mais lento porque não tinha carro. Mas o deslocamento ali não era tão complexo assim. Tá? Até porque Roma tinha construído uma série de estradas, né? Isso facilitava muito. Vamos falar de Colossenses, escrito aproximadamente no ano 61, tá? Falando para os cristãos em Colossos e o propósito de promover uma dedicação exclusiva a Cristo, tá? Porque Ele é o cabeça e Ele é suficiente para nós, tá? Para a igreja. Tá? Justamente para confrontar qualquer sistema religioso que existe por aí, né? Em que desvia o foco, que muda o foco. Tá bom? E ali naquela igreja tinha muita coisa sendo ensinada. Tá? Então, qual era o problema ali dos colossenses? Tá? Sincretismo. O sincretismo religioso, que não era tão diferente do que era com os Gálatas, tá bom? No sentido de querer misturar as coisas. Mas você tira de foco a centralidade da palavra e a centralidade de Cristo e começa a adicionar outras coisas. E aí você vai formando uma religião que não tem nada a ver com a proposta de Jesus Cristo, com o cristianismo. Tá? Então você tem filosofismo ali, tá? Argumentos falsos com relação ao pensamento judaico, ao pensamento legalista. A filosofia é ruim? Não é. O problema é você começar a argumentar com coisas falsas sobre pensamentos de uma cultura antiga ou até mesmo do judaísmo, tá? Esse era o problema. O legalismo judaico tem que circuncidar. Esse era um problema lá na Galácia. Precisa guardar o sábado. Tem certos alimentos que não pode comer. Enfim, uma série de coisas que eram coisas lá do judaísmo, orientações dadas para Israel e que para nós hoje, né? Não faz sentido. O misticismo, né? Culto aos anjos e o ascetismo, que é aquela questão de atingir o nirvana espiritual, sabe? Você vai se fechando e você vai subindo de graus espirituais como se isso fosse algo algo dado por Cristo, né? Nós precisamos nos lembrar disso. Pessoas ficam lá, fazem o jejum de não sei o que, fazem não sei o que lá, vão para o monte tal, não sei o que, como se isso fosse dar mais santidade para elas. Não, a santidade nossa, né, pura e simples, né, é submissão a Deus, obediência à palavra e bola para frente. A gente vai crescendo nisso, né? O ser espiritual é se relacionar com Deus, com a palavra dele e viver de modo agradável a ele, tá? Então você tem esses elementos aqui, tá? Eu não vou passar um a um
até por causa do nosso tempo. Mas vocês vão ter esse arquivo. Os elementos da heresia, tá? E de que forma essa parte aqui é o ataque à doutrina, tá? Então, o filosofismo era um ataque a uma doutrina. O legalismo era um ataque até uma outra doutrina, o misticismo. Então, eu fiz essa tabelinha aqui depois para você dar uma olhada com calma. E aqui está a razão pela qual eu coloquei Colossenses e não Filipenses. Olha o tanto de texto paralelo que tem em Efésios e Colossenses. Elas falam praticamente, não da mesma coisa, mas é muito conteúdo junto, próximo um do outro. Tá? Então, quando você relaciona esses versículos aqui, de Éfeso e de Colossos, né, dos Efésios e dos Colossenses, você vê que essas cartas têm muita coisa em comum. Tá? Então, é bacana a gente olhar. E você viu no mapa, a distância nem era tão longa, né? Mas alguns historiadores dizem que havia trocas dessas cartas entre as igrejas. E quando Paulo escreve para um e para outro, aqui no caso, Efésios e depois Colossenses, muita coisa é similar. Tá? Então você tem aqui a referência em Efésios, o assunto, e ali a referência em Colossenses. Para você ligar esses textos é muito interessante. Tá? É material assim que a gente pode crescer muito, muito mesmo, aprendendo sobre isso. Tá? E o texto-chave. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. O que significa estar assentado à direita de Deus? Tá? Estar assentado à direita de Deus é uma posição de honra. Jesus Cristo está nessa posição de honra, porque ele tem primazia sobre todas as coisas. É em Colossenses que fala que tudo foi criado por ele. Então, aqui o texto está falando, e quando você vê que Jesus está assentado à destra ou à direita de Deus Pai, é porque ele ocupa uma posição elevada no céu, uma posição de primazia, tá bom? E se você olhar historicamente, tinha o trono do rei e à direita, quem sentava era alguém de confiança. Até nos Salmos você vê isso. Eu olho à minha direita e eu não encontro ninguém que eu possa confiar. Está vazio o lugar. Mas Jesus Cristo estar assentado à direita de Deus tem a ver com essa posição de primazia do nosso Senhor Jesus. Tá? Esse, portanto, aqui, né, resume todas as implicações da identificação do crente em Cristo Jesus. Tá? E começando lá em 2:20. Tá? E tem a ver, aqui ele começa a sinalizar uma mudança nas instruções para cá. Tá? Colossenses tem 4 capítulos, né? E aqui ele começa a mudar as instruções para aquela igreja. É basicamente o que Efésios, a estrutura de Efésios, só que ele é mais condensado. Tá? Efésios são em 3 capítulos, aqui são 2 e depois mais 2 que ele começa a mudar o foco da aplicação. Tá? Ele falou da nossa posição, falou da supremacia de Jesus Cristo, ele focou muito na pessoa de Cristo, justamente por causa da heresia que existia lá em Colossos. E aqui ele começa a falar, então agora vocês vão viver assim e tudo mais, aquela coisa. O buscar, né? Buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Né? Então é uma busca porque em que eu tento alcançar ou atingir aquele padrão. Tá? Eu já sei que eu não devo mentir e que eu devo falar a verdade. Mas muitas vezes eu sou tentado porque eu estou cansado e alguém toca o telefone e eu falo, não, disse que eu não estou. Isso é mentira, porque eu estou. Eu estou, mas eu quero que fale que não estou. Então, é uma busca para falar a verdade e falar, disse que eu estou, mas não posso falar, não quero falar, né? É uma busca isso, porque é uma coisa muito pequena. E que, se você for pensar, é muito mais fácil falar disso que eu não estou, porque eu não vou arrumar problema. Agora, se eu falo,
fala pro fulano que eu estou aqui, mas não quero atender agora, ixi, a pessoa vai ficar triste. Dependendo de quem for, vai ficar uns 3 meses sem falar com você por causa disso. Então, a busca é essa. Eu buscar a vontade de Deus e a palavra de Deus, praticar isso o tempo todo. E tem dia que eu não estou afim. Essa é a realidade. Por quê? Porque eu sou pecador. E tem dia que eu não quero. Tem dia que eu estou mais cansado, mais impaciente. Eu começo a jogar responsabilidades. Não quer atender? Desliga o telefone. Né? E deixa. Né? Depois você liga e vê o que acontece. Mas é só um exemplo. Tá? É só um exemplo. O pensar, né, é você se concentrar. Tá? Se concentrar nas coisas lá do alto. Você direciona a sua atenção. Você aponta o seu pensamento e o seu coração para algo. Tá? E aqui a gente vai chegando no final. Os objetos e dos esforços e pensamentos dos crentes são Cristo e as coisas lá do alto, e não as coisas terrenas. Esses mandamentos contrastam com a verdadeira vida espiritual, com a falsa espiritualidade promovida pela filosofia terrena. O que ele está querendo dizer aqui? E aqui é uma explicação do que significa buscar e pensar nas coisas lá do alto. Não significa que eu não vou ter preocupações com o estado de saúde de algum parente meu. Não. O que significa é que eu vou focar minha vida em Cristo e as coisas do alto estão relatadas aqui para mim, e é nisso que eu vou concentrar minha vida. Não significa que eu não estou nem aí para a situação política e econômica do meu país porque eu penso nas coisas lá do alto. Não, não é isso. Eu me preocupo com isso porque isso envolve o bem-estar pessoal da minha família, dos meus irmãos em Cristo, de uma sociedade. Então eu me importo com isso. Mas eu me importo com isso da maneira que Deus diz. E como que é? Eu preciso orar pelos meus governantes, eu preciso orar pelas autoridades, se alguma coisa surgir de oportunidade para eu me envolver e apoiar, e eu ver que eu posso fazer isso, eu vou fazer. Enfim, então pensar e buscar as coisas lá do alto é se concentrar no que a palavra de Deus nos diz, e a gente busca isso no dia a dia, no nosso envolvimento dentro de casa, na igreja, na sociedade, enfim, vai expandindo aí, abrindo o leque, né? E é esse o significado. Não é, eu não me preocupo, não tem nada a ver comigo a obra que estão fazendo ali. Não, tem. Impacta a sua vida, impacta a vida de um monte de gente, porque tem que mudar o caminho e tudo mais, e impacta. Né? Não dá para viver dissociado disso. A questão é, ao invés de ficar bravo e chateado por causa da obra que faz com que eu tenha que mudar meu caminho, eu vou entender que isso é para o bem da cidade, enfim, né? É uma série de questões em que eu vou compreender, né, por causa de Cristo. Né? Então é buscar uma vida agradável a Deus em todas as coisas. Ok, gente? Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer. A gente tem uns minutinhos aqui ainda. Nada? Tudo certo? Na realidade, a gente tem que viver o caminho do Senhor e não do mal. Temos que cuidar do que tem aqui, mas espelhando-se sempre no Senhor. Exatamente. Viver se espelhando na palavra de Deus, buscando se submeter a Deus, né, em todas as coisas, e o que a gente tem, o que a gente precisa está aqui, né? Em tudo que a gente viu hoje, e tem muito mais, né? Mas buscar viver dessa maneira. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, senão o Oliver tem um recado para vocês. Quer que grava recado? Pode, não precisa gravar não, pode cancelar aqui, porque